Se coloque de pé, por favor. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você não veio assistir a um culto. Você veio participar de um culto. Amém? Precisa um envolvimento seu aqui, tá? Antes de vir para cá eu passei muito mal, vomitei muito. Mas eu estou aqui. Sabe por quê? Porque o meu prazer é saber que nós servimos a um Deus que cura, que liberta, que restaura, que nos fortalece. Amém? E que tem uma palavra hoje para nós. Mas eu preciso que você participe disso. Tudo bem? Vocês não são espectadoras de um culto. Vocês são participantes de um culto vivo. Tudo bem? Estamos juntos? Então, amém. Vou orar. Levanta a sua mão. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero agora interceder, assim como Esther intercedeu pelo povo, diante do rei. Senhor, que o teu cetro de justiça esteja hoje estendido nesse lugar, para que, Pai, a tua glória seja manifesta. Senhor, expulsando, Senhor, anulando todo o espírito opressor do medo, tudo aquilo que vem para paralisar, para desanimar, para trazer incredulidade, Senhor, roubar a esperança do teu povo e das tuas filhas, tanto nesse lugar, como naquelas que estão nos assistindo agora pela internet. Senhor, manifesta o teu poder, pois nós não estamos aqui em nosso próprio nome, mas no teu nome glorioso, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor dos exércitos. Estamos aqui porque cremos, Senhor, que algo será despedaçado, que todo o espírito tem tentado paralisar, Senhor, as tuas filhas, agora cai por terra, que os teus anjos estejam acampados nesse lugar, que os teus anjos estejam aqui guerreando ao nosso favor, e que o Senhor venha, ó Deus, estender teu cetro, manifestando o teu poder e glória nesse lugar, porque o Senhor não nos tem dado espírito de medo, mas de amor, poder e moderação. Vamos declarar isso? Amém? Lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você agora, por um momento, feche os seus olhos. Nós sabemos que vivemos numa sociedade muito violenta. Existem medos que são naturais. Existem medos que vêm de traumas que vivemos. Medo de confiar, medo de acreditar, medo de se jogar, falta de coragem de tomada de atitudes. Que nessa hora, os anjos de Deus que estão nesse lugar, nesse exato momento, possam ouvir a tua oração. Eles estão com incensários nesse lugar, ouvindo, querendo ouvir a tua oração. Senhor, eu tenho me sentido paralisada por esse medo. Fala ao Senhor: eu tenho medo que meus filhos se desviem, eu tenho medo de perder meu filho para as drogas, eu tenho medo que meu casamento acabe, eu tenho medo de ficar solteira e não ter uma família, eu tenho medo de não engravidar. Qual é o seu medo? Senhor, que o Senhor possa agora receber cada oração feita aqui. E aí onde, ó Deus, seja no DVD, seja pela internet agora, que o Senhor possa ouvir essa oração. Porque muito pode a oração dos justos em seus efeitos. Tudo que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Amém. Pode assentar. Podemos assentar. Outro texto, está lá em Josué. Josué 1,9. Eu gosto da palavra, irmãs. A palavra de Deus é poder, amém? Nós precisamos conhecer palavra. Por quê?
Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E se a gente não conhece a palavra, logo não temos a fé e a força que vem de Deus. Porque essa fé e essa força vem pelas promessas e pela certeza de quem temos crido. Eu sei em quem tenho crido. Nós só podemos declarar isso quando nós conhecemos as promessas e o que Deus tem para nós nesse relacionamento. E aqui ele diz assim, Josué 1, 9. Mas eu quero começar um pouco antes. Quero começar no 5, tá? Josué 1, 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desamparei. Só Deus pode nos prometer e nos dar certeza disso. O ser humano pode deixar, o namorado pode deixar, o marido pode deixar, o filho pode deixar, mas o teu Deus nunca te abandonará e nunca te desamparará. É 100% de segurança, é 100% de credibilidade. Você não está sozinha e nunca estará quando a tua confiança está em Deus. Ser forte e corajosa. Não te mandei eu ser forte e corajosa, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajosa para teres cuidados de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedida por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro, antes, repete comigo, medita nele, dia e noite, amém? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedida. A palavra bem-sucedida quer dizer que a gente vai deixar bons sucessores. Nós lutamos para deixar legado para os nossos filhos, para os nossos amados, para os nossos familiares. Nós precisamos, como a rainha Esther, e nós vamos falar um pouquinho dela hoje, ter uma visão mais ampla, mais longe do que é as nossas vidas. As nossas vidas são cartas vivas. Quando nós lutamos por uma causa que é o reino de Deus, quando nós resistimos aos nossos direitos legais, à nossa justiça, quando nós enfrentamos o medo, porque sim, nós repreendemos o espírito de medo, mas existem situações nas nossas vidas que precisam ser enfrentadas, diga, enfrentadas. Deus diz assim, não te mandei eu, repete comigo, Deus dizendo, não te mandei eu. Ah, Deus, tira esse medo de mim, tira essa preocupação de mim. Deus não vai tirar, porque não foi esse espírito que Ele te deu, foi? Nós não acabamos de ler aqui, 2 Timóteo 1, que Deus não me deu espírito de medo, de covardia, mas de amor, de poder, amor e moderação. Amém? Poder, amor e moderação. Nós vamos falar sobre esses 3 espíritos. Vamos falar, claro, obviamente, do espírito de medo, como ele oprime, como ele paralisa, como ele traz pânico, angústia e como nós podemos vencê-lo. E depois nós vamos, sim, falar desses 3 espíritos que, se você realmente entregou toda a tua vida a Jesus, ao Senhor, entregou todo o teu ser, e aprendeu a confiar, porque a confiança, a fé, ela anda de mão dada com quem? Com a coragem. É uma equação, fé mais coragem, diga fé, mais coragem, igual a confiança. Fé é um sentimento que eu tenho em Deus, em quem eu tenho crido, porque eu medito na lei do Senhor, eu medito na palavra de dia e de noite, essa palavra está enraizada dentro do meu coração. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, em ler a palavra. Fé, que é um sentimento de esperança num Deus que não mente. Fé mais coragem, diga, coragem é atitude, igual a confiança. Amém? Então tá. Aí ele diz o quê? No 9, não te mandei eu,
é uma ordem. Não te mandei eu? Ser forte e corajosa. Não temas, diga não temas. Nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a mais pura verdade sobre a tua vida. Mas por que será que Satanás nos oprime tanto com o medo? Como a irmã aqui testemunhou, antes de ter uma experiência legítima com o Espírito Santo, esse despertar, esse novo nascimento, porque querida, você que está aqui pela primeira vez, você não está aqui por um acaso. Deus te trouxe aqui. A palavra de Deus diz lá em Oséias: atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Por algum motivo Deus usou um laço para te atrair à presença dEle. Amém? Não te mandei eu. Ser forte e corajosa. Hebreus 13:5, nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. Romanos 8:35-39, nem mesmo a morte pode nos separar do seu amor. A irmã falava aqui que ela tinha alguns medos. É incrível assim, como eu tinha uma ideia de Deus totalmente diferente que eu tenho hoje. Por quê? Eu usava outros caminhos, achando que aquele caminho ia santo tal, fala com Deus lá para mim e me ajudar. Eu tinha medo de Deus. Eu vi um Deus muito irado, um Deus de raios e trovões. Eu não conhecia um Deus de misericórdia, um Deus compassivo como hoje eu conheço. Mas o nosso Deus é um Pai de amor. Né? Por isso que a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora o medo. Se você não conhece essa graça, se você não conhece esse amor, o medo provavelmente vai vir em alguma área na qual que agora eu vou estar citando alguns tipos de medo. Amém? Mas eu não poderia deixar de aqui falar de uma mulher incrível, de uma frase ilustre, que enquanto eu preparava a palavra veio fortemente na minha mente. A gente não precisa ler, tá? Ela está lá no livro de Esther 4. Eu quero que você estude. Quem vai ler o livro de Esther aqui? Levanta a mão. Amém? Esther era uma órfã de pai e mãe, foi criada por um tio, mulher de Deus, ela foi seu tio, era um homem temente a Deus, então ela aprendeu a temer a Deus. Amém? Jó 28 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós cremos na graça, mas precisamos entender que também precisamos temer a Deus. Mas nós só podemos realmente ter um temor sem peso, sem angústia, porque Deus é aquele que nos dá a paz, que excede a todo entendimento, quando nós entendemos esse amor, sabe? O diabo muitas vezes tenta aprisionar filhas e filhos de Deus, dizendo: você tem pecado escondido, você vai para o inferno, Deus não te ouve. Sabe, Deus sabe das nossas limitações, conhece as nossas fraquezas, mas sabe o que Deus leva em conta? Quando Ele olha para dentro de nós, e Ele encontra em nós o quê? Um esforço de mudança. Quando Ele olha para dentro de nós, vê um coração quebrantado: Senhor, eu falhei hoje. Hoje eu mirei, hoje eu duvidei, hoje eu murmurei, porque a murmuração é um apito do diabo. Quando a gente murmura, a gente está apitando para o diabo vir. Ele fala: aquela ali está fraquinha, vai para cima dela e derruba. Mas a graça de Deus nos basta, pois o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Esther estava diante de um grande dilema. Né? O rei Assuero era um rei, você vai ler lá em Esther 4, ele era um rei ímpio, estava lá alegre de vir, imagina, o cara devia estar apavorando, né? Devia estar apavorando, mandou a Vasti, a rainha, queria mostrar a rainha para os seus convidados, e ela negou aquilo, ela foi destituída de rainha, então abriu-se um concurso de beleza para escolher a nova rainha. Escolheram. Deus já tinha um plano, diga: Deus já tem um plano. Deus sempre tem um plano. Mas esse plano só vai se realizar quando nós trabalharmos em parceria com Ele. Quando Ele encontrar em nós fé. Quando Ele encontrar em nós o quê? Confiança. Abnegação. Ela não queria.
Mas ela foi movida por Deus para estar ali, porque Deus tinha um plano. Amém? Bom, vou resumir a história. O povo de Deus ia ser destruído. Homens, mulheres, crianças. E ela estava ali e entendeu que havia um propósito. Diga, há um propósito para todas as coisas. Deus tem o caminho dele na tormenta e na tempestade. Deus pode transformar a sua maldição em bênção e de alcançar muitas pessoas. Amém? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Diga, Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. E lá no versículo de 1 a 16, ela pediu para o povo jejuar 3 dias por ela. Sem água, sem comida, sem nada. 3 dias, jejuem por mim, porque eu tenho que falar com o rei. E se o rei não levantasse o cetro dele, já era, morreu. Fala, morreu. Mas hoje nós temos livre acesso pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro. Então hoje nós podemos chegar diante do Rei de todo o universo, do Rei dos Reis, porque hoje nós temos um livre acesso pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. E ela pediu para o povo jejuar e o povo jejuou. E Deus deu sabedoria, diga sabedoria. Uma mulher sábia, meu Deus, eu preciso confrontar isso. Eu preciso enfrentar esse problema. Uma mulher que está cheia do Espírito Santo, ela vai saber o momento de falar, ela vai saber a hora. A ira do homem, da mulher, não produz a justiça de Deus. Diante de um dilema, diante de um problema, nunca resolva problemas na hora que você está irada, na hora que você está nervosa. A mulher zela pela harmonia da sua casa, seja você solteira, seja você casada. Amém? E aquela mulher, depois que o povo, ela jejuou, ela não foi enfrentando um problema, sim, com a cara e com a coragem. Ela buscou jejum, buscou oração, buscou as armas que não são carnais. Não é argumentação humana. Ela orou, ela jejuou, ela buscou sabedoria de Deus e Deus deu um plano para ela. E enquanto ela buscava as direções de Deus, assim como Daniel, lá Daniel 3, 23, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham que se prostrar diante de uma imagem, de uma adoração ao rei lá. O que aconteceu? Quem não se prostrasse é para onde? E muitas vezes as fornalhas da vida vêm sobre nós. E o medo vem ou não? Vem. Opa, imagina Davi, com um baita gigante Golias na frente dele. Uma vez eu fiquei meditando a respeito disso. Você acha que Davi foi lá sem medo nenhum, vou derrubar esse gigante? Ele sentiu medo. Só que ele sabia em quem cria. E a confiança na eternidade era tão grande. Nós precisamos estar desapegados a esse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Uma única certeza que nós temos é que um dia nós estaremos com Ele, amém? O corpo vai voltar para o pó, mas o espírito volta-se a Deus que o deu. Então, queridas, se a gente se concentra em ter os nossos olhos fixos na eternidade, sabe o que ela disse? Esther, se perecer, pereci. Morrer, morreu. Eu tenho meu Deus aqui. Eu tenho a eternidade dentro de mim. Se Deus quiser que eu morra, eu morro. Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram a mesma coisa. Nós não vamos nos prostrar a outros deuses. Nós não vamos prostrar-se ao medo. Nós não vamos prostrar-se à covardia. A incredulidade, porque, queridas, podem acreditar. Se existe algo que fere o coração de Deus, é a incredulidade. Amém? É quando a gente duvida que Deus tem poder para mudar. Deus tem poder e quer mudar tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que te entristece, porque Ele tem prosperidade, como nós lemos aqui, naquela que medita de dia e de noite e não para de falar dessa palavra. Tem a sua vida próspera, tem a sua vida bem-sucedida, próspera. Próspera no hebraico é shalev, shalev é paz, segurança e prosperidade financeira. Segurança. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingida, porque o Senhor dará ordens.
dará ordens aos seus anjos para me guardarem em todos os meus caminhos. Deus não pode mentir. Ele é o rei de todo o universo. O teu Deus é poderoso. O teu Deus é grande. E eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, que a sua fé vai sair daqui bombando. Porque é pela fé. Porque quando você tem fé, como a irmã profetizou, eu tenho certeza que os pais da Cris ficaram assustados. Esse Deus é com ela. Esse Deus é com ela. Não é? Muito bem. Então o que ela disse? Se perecer, pereci. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha, acesa 4 vezes, sei lá quantas vezes. E o que aconteceu? Eles saíram ilesos. Nem fumaça tinha nas vestes dele. Só que quando o rei foi lá ver, eles lá virando churrasquinho, eles encontraram 4 homens. Aleluia! Porque se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, não te submergirás. Ele disse, ele prometeu. Mas, se há dúvida, o que eu mais temia me sobreveio. Jó disse isso. O que mais temia me sobreveio. Porque o medo dá legalidade para Satanás. Diga, o medo dá legalidade para Satanás. Isaías 43:12. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Nós cantamos aqui. Nós vamos até de novo cantar essa música. Amém? Vamos falar de alguns medos. Vamos falar de alguns medos. Existe um medo que é natural. Tudo bem? Existe um medo que é um medo de autoproteção, um dispositivo de autoproteção que Deus nos deu. Né? Eu me lembro de uma cena que eu vi no Jornal Nacional de um coreano que tentou agir igual Daniel. É verdade, ele abriu a Bíblia, entrou na jaula dos leões, lá na Coreia, e ficou com a Bíblia. Deus não mandou ele fazer isso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Né? O diabo falou para Jesus, se joga aí que Deus vai te sustentar. Jesus falou, não, tá louco? Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não mandou. Né? Se é um bungee jump seguro, a gente vai, porque sabe que não vai acontecer nada. Mas aí foi o coreano lá. Meu, vê o leão, deu uma nele aqui, ó, no popô. Pegou ele. Quem mandou ele lá? Leão é leão. Passou mal mico, foi mal vergonha, com a Bíblia aberta, o leão nem respeitou a Bíblia que estava na mão dele. E só não comeu ele porque eles estavam bem alimentados. Os leões estavam alimentados, por isso não matou. Tipo, sai daqui que é a nossa área. E eu creio que ainda Deus deu um grande livramento, porque esse coreano não morreu, porque Deus livrou. Mas ele tomou uma dentadinha. Entendeu? Daquelas. Então, existem alguns medos que são naturais, né? Existe também o medo diante das circunstâncias. Que tipo de circunstâncias? Eu, por exemplo, tinha uma época em São Paulo que eu parecia uma noia, assim. Eu parava no semáforo e ficava assim, ó. Uma vez, veio 2 caras na direção do carro, meu Deus, eu gelei inteira, acelerei, vou passar sinal vermelho, morria de medo. Eu falei, nossa, Denise, confia em Deus, repreende esse medo, em nome de Jesus. Então, é violência, assalto, é sequestro, medo da morte. Existem alguns medos. Medo de morrer, medo de perder alguém querido. Não é mesmo? Que mais? Medo de ficar desempregado. Medo de repente, estar com uma questão jurídica. Medo de falência, medo de abandono. Medo de ficar solteiro e medo de casar. Tem medo de casar, tem medo de ficar solteiro, tem medo de ficar viúva. Né? Tem medofobia também. Medofobia, a gente... medo de barata. Mulher não tem medo de barata, mas homem também tem, viu? Medo de barata, medo de borboleta, medo de careta, medo da cuca. Quem é da época da cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo? Ainda bem que tem bastante. Quando eu era pequena, eu acho que minha mãe cantava aquela música, Nana, neném, que a cuca vai pegar. Papai foi na roça, papai foi trabalhar, né?
E aí eu era pequena, eu tinha 7 anos, foi o primeiro sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu fazia xixi nas calças de medo da Cuca. Mas eu morria de medo daquele jacaré verde do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ô bicho feio, né? Nossa, eu ficava tenso. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. E vinha aquele caldeirão, né? Eu morria de medo. Aí, eu tenho um primo que mora em Guarulhos. Tem alguém de Guarulhos aí? Então, um primo que é de Guarulhos, que ele é lá da Gaviões da Fiel. E ele morava com a gente nessa época, a gente tinha 6 anos. Aí eu falei, eu tenho um plano, Dudu. O nome dele é Eduardo. Tem um plano, Dudu. Vamos pegar um fósforo. E era calor, e eu morava numa casa e tinha um matagal atrás. Eu falei, já sei, vamos juntar um monte de papel, vamos pegar e vamos fazer uma fogueira. Porque minha mãe não deixava entrar naquele mato. Minha mãe falava assim, ó, ela está me ouvindo. Se você entrar nesse mato aí, a Cuca vai te pegar. Não pode mentir para a criança, né? A Cuca vai te pegar. Aí eu falei, ficava morrendo de medo. Aí eu falei para o meu primo, vou fazer uma fogueira e vamos tocar fogo na Cuca. Já fazia batalha espiritual para matar o Leviatã. Né? Aí eu fiz a fogueira, toquei fogo. Só que tinha muita folha seca, que era verão, muito calor. Pegou fogo no matagal inteiro. Quase pegou fogo nas casas. Chamaram o bombeiro. Foi uma maior confusão, entendeu? Aí eu falei para minha mãe, depois eu falei, mãe, não podia mentir para mim, podia ter morrido queimada, pegado fogo nas casas, não se mente para criança, né? Bom, aí eu tinha uma amiga também, porque são traumas de infância, né? Eu tinha uma amiga do surf, a Kelly, hoje é pastora, evangelizei ela, hoje ela é pastora lá em Santos. E daí, um dia eu brincando com ela, fiz uma careta, fiz assim, peraí, vou tentar fazer. Aí ela falou para mim, pelo amor de Deus, quase bateu, pelo amor de Deus, não faz isso de novo. Achei que ela estava brincando, né? Eu falei, para, fazer pior. Ela, não, por favor, eu tenho maior medo de careta. E ela era muito do surf. Eu falei, você tá brincando com a minha cara. Ela falou, desde pequena, eu tenho trauma, eu tenho medo de careta, não faz isso de novo. Aí eu falei, era então você vai ser curada agora. Não, por favor. Aí eu acho que a mãe dela cantava, boi. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Eu acho. Né? As pessoas cantam essas músicas para as crianças, não sabem o trauma que gera. Né? Enfim, tem muitas músicas. Um dia eu recebi um e-mail só falando dessas músicas infantis. É uma desgraça, né? Tem aquela lá... não vou lembrar agora. Deixa para lá. Mas, enfim, aí, medo-fobia ainda. Estou no medo-fobia, né? Tem o medo natural, o medo das circunstâncias e o medo-fobia. O medo-fobia, uma vez na casa de recuperação, a gente estava às 6h30 da manhã, devocional, orava 1h de manhã, 1h à tarde, palavra, lá em 95. Aí está todo mundo lá, né? E todo mundo tinha medo de manifestação demoníaca, saía todo mundo correndo. Aí, está um missionário lá. Ele era até um pouco parecido com o Lises. Estou fazendo sua propaganda, Liz. Daí eu estou lá. Ele está lá com o violão, né? A único, vocês me querem digno. Com ele fechado, todo mundo com sono, tudo assim, ó, de receber aquela coisa parada. A honra. Caiu uma barata nas costas de uma menina. E o missionário, muito do espiritual, estava lá com sono. Aí a menina começa... O missionário foi o primeiro a correr. Ai, meu Deus! As meninas, demônio! E a coitada com a barata nas costas lá. Porque todo mundo achou que era demônio. Morriam de medo. Eu era a primeira a correr, né? Eu morria de medo de demônio. Nossa, tinha uma manifestação de demônio, eu não me via, eu sumia, ficava escondida. Voltava depois de um tempão. Então, é medo-fobia. Mas o Senhor hoje vai libertar, quem crê? Em nome de Jesus. Tem o medo do frente ao desconhecido. Mas eu quero falar de um medo que tem oprimido muitos cristãos, muitas filhas de Deus, que é o medo de ser descoberto. Amém? Medo de ser descoberto. Pecado confessado é pecado perdoado. Né? Coisas escondidas e ocultas são como tumores malignos que nos ferem e enchem de medo, trazendo até sentimento de pânico. É um sentimento que oprime a ponto de dizer, meu Deus, eu vou morrer
e eu vou para o inferno, porque eu tenho pecado oculto dentro de mim. É ou não é? Poxa, eu fiz um aborto, eu traí o marido, Queridas, hoje eu estou fazendo algumas pesquisas e o número de mulheres que têm cometido adultério nesses dias é uma coisa sobrenatural. Nunca se viu um número de adultério entre mulheres como tem se visto nesses dias. A gente tem perdido batalhas na nossa nação por conta de toda a imoralidade que tem sido vendida. O movimento do funk é uma coisa nojenta, absurda. E nós só olhamos e dizemos, nossa, que absurdo. Mas hoje Deus quer levantar um exército como Esther, que escolheu se levantar para lutar por um reino, que escolheu se levantar para lutar por um povo. Amém? Porque sabe, quando nós lutamos as lutas do Senhor, em todas as guerras há despojos, diga despojos, a bênção, a prosperidade. E você sabe como a gente guerreia e como a gente se levanta? Não é dizendo, nossa, que baixaria, que horror, vai tudo para o inferno. Não, é clamando, Senhor, perdoa o pecado da nossa nação. Perdoa, Senhor, toda a malignidade, todo o apelo sexual que se vê nesses dias. Sabe por quê? Porque os homens têm se sentido enfraquecidos. A sociedade está doente devido à imoralidade que se vê nesses dias. A imoralidade que se vê nesses dias. Mas Deus conta conosco. Medo, esse medo que paralisa, que oprime, que deixa a pessoa cativa, que rouba a esperança. Eu tenho medo de ser traída. Que fantasma terrível é. A pessoa com ciúmes, ela tem medo de ser traída. Ela tem medo de falência na área financeira. Ela tem medo de sua filha na adolescência ou de seu filho na adolescência. Mas quando você se levanta em autoridade, quando você se levanta e enfrenta o medo, você vai dar nome ao medo, amém? Nome ao medo, não importa. Senhor, eu agora me levanto, todo o medo do amanhã, todo o medo de ficar sozinha, todo o medo de perder minha família, todo o medo de não estar agradando o teu coração, medo. Eu não sei aqui, mas Deus me disse que haviam pessoas hoje aqui, que são oprimidas por esse espírito de medo. E Deus tem libertação para a tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. As coisas com Deus é simples. Deus, Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Onde Ele encontra arrependimento, confissão e pedido de perdão, a cura. O nosso Deus é um Deus que lança no mar do esquecimento. Ele conhece o teu passado. E Ele não te condena por aquilo que foi, mas por aquilo que é hoje. Porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu tenho medo de não ser feliz na área sentimental por tudo que eu já vivi. Eu tenho medo de confessar esse pecado para o meu marido. Eu tenho medo de acreditar nas pessoas. Como as pessoas têm medo de dar mergulhos profundos nos relacionamentos, ou não é? Eu não quero me envolver muito com as pessoas. Eu tenho medo de ser traída. Já fui tão traída, os traumas trazem medos. Mas o Senhor vai libertar nessa noite. Amém? Hoje o Senhor tem libertação para todo espírito de medo. O espírito de medo, nós precisamos enfrentar esse espírito. Ser forte e corajosa. Não cesses de falar desse livro. Ou seja, nós precisamos aprender a declarar a palavra diante de tudo aquilo que nos amedronta, de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que muitas vezes vem para nos paralisar. Diga, paralisar. Senhor, tira esse medo de mim. Senhor, aumenta a minha fé. Ele não te deu espírito de medo. Medo é o contrário da fé. Amém? Se perecer, pereci. Você não pode ter coragem que vem de Deus se não tiver fé. Se não tiver fé, não tem confiança para enfrentar, seja o medo que for. Sabe? Às vezes a gente se acomoda, porque a maior luta que hoje nós vivemos, que é a igreja de Laodiceia, é o comodismo, é o conforto, é o conformismo. Ora aí por mim, 6 horas.
Deus quer ter um relacionamento com você. Ah, mas eu não sinto vontade de orar. Glória a Deus, porque a palavra de Deus diz: apresentei os vossos corpo, não sentimento, não alma. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O reino de Deus é conquistado à força. Digo, o reino de Deus é conquistado por força. Eu conversava com uma pessoa, ela me dizia: eu não tenho sentido vontade de orar. Eu falei: mas vontade de orar, você nunca vai sentir muitas vezes. Na maioria das vezes, na nossa caminhada com Deus, nós precisamos submeter a nossa vontade, submeter a nossa carne, ter uma disciplina por obediência. Obediência não pode depender de emoções. Porque aí, quando você menos espera, te sobrevém uma adversidade na qual te apavora, te amedronta. E sabe o sentimento de impotência? Quem aqui já sentiu impotência diante de uma situação? Eu não sei o que fazer. Você só vai conseguir enfrentar isso com coragem, com determinação e com confiança, se você, como nós lemos lá em Josué, meditar, ser uma pessoa que medita na palavra de dia e de noite, uma pessoa que anda com Deus. Amém? Que anda com Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a estar contente. Ou seja, apóstolo Paulo aprendeu, diga aprendeu. Ninguém sabe, aprende do dia para a noite. A gente vai aprendendo com as situações. Quando eu estou passando uma dificuldade, eu falo: meu Deus, essa é a oportunidade que eu tenho de mostrar para ti que eu tenho fé num Deus que cuida de mim. Mesmo quando eu perco o controle da situação. Sabe quando você perde o controle? Eu perdi o controle. É aí que você coloca a sua fé legítima. Diga, fé no sobrenatural. Muitas vezes nós nos tornamos crentes com uma fé muito natural. Eu vou fazendo do meu jeito, eu vou até dando glória a Deus. Mas quando você perdeu o chão, quando a coisa ficou impotente, quando você está sem chão, aí que Deus te prova. Aí é que Ele vê. Quero ver se ela me confia no meu amor. Coisa mais triste que tem é quando um filho não confia no pai. Quando o Rininho era pequeno, ele morria de medo de pular na piscina. E o AP falava assim: pula, o papai vai te pegar, confia. A primeira vez que ele foi pular, ele ficou com medo. A segunda vez ele viu que pulou. Na terceira ele já estava se jogando de qualquer jeito. E hoje Deus te diz: joga, vem, acredita, não tem medo de confiar. Eu não vou te decepcionar. Eu não vou te deixar sem resposta. Eu não vou te deixar sem resposta. Eu não vou te deixar infeliz, triste, porque eu sei que pensamento que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e repete comigo, e não de mal, para vos dar o fim que eu desejo. Palavra de Deus. Então quando o diabo fala: isso não é para você, você não merece isso. Nenhuma de nós merecemos as promessas. Mas quando Deus olha para cada uma de nós, Ele vê o sangue de Jesus que foi derramado para que tivéssemos vida, e vida em abundância, em todas as áreas da sua vida. Você precisa acreditar, porque se você não acredita, você fere o coração do Pai. Fere. É como se Deus falasse: poxa, eu entreguei meu único filho. Eu tenho o melhor para ela. E nós não vivemos muitas vezes o melhor, porque a nossa fé é limitada. Mas quando Ele encontra fé, aquilo que você não pediu, Ele te dá. Quando você descansa, quando você confia, amém? Espírito de poder. O que é o espírito de poder? Filipenses 4:13. Eu quero ler 3 versículos do capítulo 4. Espírito de poder, diga: Deus me deu espírito de poder e não de medo. Amém? Então ele fala lá em Filipenses 4:13 o quê? Posso. Então quando vier aquela vozinha do inferno na primeira pessoa, porque os demônios falam muitas vezes na primeira pessoa, você não pode, você não consegue, isso não é para você. Você fala: Satanás, a palavra de Deus diz para mim que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Quantas vezes, amadas, eu ouvi: olha a tua vida, olha o que você fez, olha quem você foi, você acha que a sua vida vai mudar? Eu falava: Satanás, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ouça, eu falei como Esther: se Deus não me der nada, eu vou continuar o amando e o servindo de todo o meu coração. Ele não precisa me dar nada, nada. Se eu tiver o que comer e onde dormir, eu vou estar dando glória a Deus. E Deus ouviu o meu coração, queridas. Não é pelo que Ele tinha para me dar, mas o que Ele era para mim. E o que Ele tinha feito por mim. Isso era real na minha vida. E vai ser real na sua vida. Amém? Não é o que Ele tem para te dar, não é o que Ele tem para me dar, mas é quem Ele é para você. Eu não preciso de um título, eu não preciso ser reconhecida, eu não preciso de aplausos, eu não preciso de nada. Eu preciso agradar o coração do meu Pai, e do meu Deus, e do meu Salvador. Essa é a motivação. Essa é a motivação que Deus espera encontrar em nós. É quando você está lá na rua e está vendo um mendigo sentado, e você se compadece, onde ninguém está aplaudindo, onde ninguém está te vendo. É quando você divide o teu pão com o faminto. Essa é a verdadeira religião. É você dar com a mão, aquilo que você deu com a mão direita, a esquerda não precisa saber. Aquele que bateu no peito: Senhor, eu jejuo não sei quantas vezes por semana, eu faço isso. E Jesus contou essa parábola. E o outro dizia, se batia no peito e falava: Senhor, eu sou pecador. Jesus falou: quem foi embora justificado para casa? O que bateu no peito e disse: Senhor, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Porque é um coração contrito, Senhor, jamais despreza. Jamais despreza. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, diga, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Seja o medo, seja o sentimento, guardará o sentimento de medo. Sabe por quê? Senhor, eu posso até estar sentindo medo do futuro, medo do que vai ser o amanhã, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu não aceito esse sentimento, porque eu tenho a paz de saber que o Senhor é comigo. Aí Deus fala assim: anjos, vem cá. Está vendo aquela irmã, aquela moça que está passando aquela luta financeira? Vai lá, honra ela, leva ali, supre, cuida, abençoa, abre porta. Ele faz isso. Ele faz isso. Amém? Então essa paz, Deus fala assim: você não é o que você sente, mas como você reage aos seus sentimentos, tudo bem? Eu fiquei irada, Deus não me condenou porque eu fiquei irada, mas o que eu vou fazer com a ira? Eu senti medo, o que você vai fazer com medo? Eu vou enfrentar, eu vou mandar ele embora, e eu vou declarar a palavra sobre aquilo. Aí no 11, olha que tremendo, eu aprendi a contentar com o que tenho. Diga, aprendi a contentar com o que tenho. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. Sem estar abatido e também ter abundância. Em toda maneira, fartura, fome, abundância, necessidade. Eu aprendi a estar contente em qualquer circunstância, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós ajuntamos tesouros nos céus. Quando a gente renuncia, quando a gente morre para nós mesmos, para os nossos direitos, para as nossas vontades, a gente está juntando, é uma questão de inteligência, a gente está juntando riquezas para a eternidade. Aqui vai passar. Aqui vai passar. Queridas, o desejo do meu coração nessa noite é que os seus olhos estejam na eternidade. A gente não sabe quando Deus vai nos chamar. Quem sabe? Quem sabe até quando eu vou viver? Deus sabe só. Mas se os nossos olhos estão na eternidade, a gente não fica preso às coisas dessa vida. Com que é a vez de comer, com que é a vez de vestir. Amém? Porque dessas coisas o Senhor cuida, Ele veste os lírios do campo, Ele alimenta as aves dos céus. Ele tem cuidado de nós. Amém? Ele tem cuidado de nós. Queridas, uma vez Deus me deu uma lição, eu já compartilhei isso no culto de mulheres, mas eu quero compartilhar de novo. Eu era nova convertida, devia ter 1 ano e pouquinho de conversão. Eu tinha sido mandada embora e recebi uma merreca de dinheiro. Assim. Saí murmurando com aquele dinheiro, não comprar nada, que sei o quê, papapá.
no centro da cidade. O que eu vou fazer com isso? Não vou conseguir comprar nada, vou conseguir pagar minhas contas. E murmurando, e murmurando. E Deus, Ele sempre fazia isso comigo. Quando eu começava a murmurar, nem que eu não falasse, mas dentro de mim eu estava murmurando, Deus me colocava uma situação. E aquele dia o menininho estava sentado no centro da cidade com a camisetinha por cima das pernas, um menininho de rua. Ele falou, tia. Eu muito crente, né? Muito espiritual. Oi. Aí ele, tia, você pode me dar alguma coisa para mim comer? Eu estou com fome. Aí eu assim, eu vou fazer uma boa ação, claro, vou comprar um pastel para ele. Mal eu sabia o que Deus ia fazer comigo aquele dia. Aí olha, eu não vou te dar dinheiro, porque eu não sei, né? Você não usa drogas, né? Não, tia. Então tá, eu vou comprar o pastel e vou trazer o pastel para você, me achando. Aí ele, tia, posso dar uma ideia? Ele negociando comigo, eu falei, pode. Ele falou, sabe o que é, tia? Com o dinheiro que você vai comprar o pastel, ele já era um bom administrador, né? Com o dinheiro que você vai comprar o pastel, a gente vai ali na pensão, ali na Amador Bueno, em Santos, e a gente compra uma marmita, porque dá para comer eu e o meu irmão, porque o meu irmão é paralítico, aí eu já, tomei uma, né? O meu irmão é paralítico e ele está ali debaixo da marquise das lojas Marisa, e eu preciso levar comida para ele. Eu, essa doeu. Claro, vamos lá. Aí a gente foi, né, no centro da cidade, trocando ideia. Eu falei, não, vou evangelizar esse menino, mas foi ele que me evangelizou. De novo, né? Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Você conhece Jesus? Porque se eu não te dei dinheiro, que eu fico começando a usar drogas. Ele falou, tia, eu já falei que não, e eu vou falar uma coisa para a senhora, eu sou de Jesus. Todo sujinho. E eu com a minha cama quentinha, comidinha no prato, né? Aí eu, ele falou, tia, todo feliz, maior sorrisão no rosto, sabe? Com a roupa suja, rindo. Aí eu, se é Jesus, sou. E tia, você não sabe, eu fui batizado na rua de madrugada com o Espírito Santo. Eu, a primeira faz tchan e a segunda faz tchum, né? Eu, Senhor, já entendi. Não, e tia, tem mais. Você falou das drogas e teve a terceira. Eu falei, tia, e tem mais, sabe? A minha mãe tomava nos canos. Naquela época, tomar nos canos era injetar cocaína, né? E tia, a minha mãe tomava nos canos. Só que a minha mãe, tia, está convertida na cadeia. Eu, poxa, que bênção. Morrendo de vergonha. Eu falei, Deus, para. Tá bom, já entendi. Já entendi. Tia, minha mãe está convertida na cadeia. Tia, você acredita? Aí eu, que coisa linda, né? Você foi batizado no Espírito Santo de madrugada. Mas alguém orou por você? Não, eu estava orando ao Senhor. E eu fui tomado por uma presença de Deus. Eu comecei a orar em línguas. Aí eu, tá. Ele que me evangelizou. Ele, tia, sabe, eu estou cuidando do meu irmão, eu levo todo dia comida para ele, Deus não tem deixado faltar nada. Nada, tia, ele falou. Tia, nada. Eu estou morando na rua, mas eu nunca tive tão feliz. Ai, gente, aquilo foi tão profundo. Aquilo foi tão profundo para mim. Não é o quanto de dinheiro que a gente tem. Não é o quanto de roupa legal que a gente tem. Não é o sapato mais lindo que a gente tem. Não é o casamento mais perfeito. Não é as viagens mais legais. O carro mais louco. Não é isso. É o quanto você tem de gratidão. Porque você comeu hoje. Sabe? Porque você conseguiu vir até aqui. Entendeu? Aquele menino não tinha um pastor para orar por ele. Aquele menino... Ele não tinha uma pessoa para impor as mãos na cabeça dele e ministrar batismo no Espírito Santo, mas sozinho na madrugada. Ele foi batizado no poder do Espírito Santo. Espírito de poder é o que Deus tem na sua vida. Xaramantolabassupriandecai. Espírito de poder. Espírito de amor. Sabe? Espírito de amor. Ele te ama. E o amor dele fala de aceitação, amadas.
Ele não aceita você quando você é perfeita, até porque não tem ninguém perfeita. Se dissermos que não temos pecado, 1 João 1, se eu digo que eu não tenho pecado, eu sou mentirosa e a verdade de Deus não está em mim. Olha que coisa tremenda. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, diga fiel e justo, para nos perdoar de todo o pecado, de nos purificar de toda injustiça. Sabe por quê? Porque esse espírito de amor é libertador. Ele não põe peso de medo, de condenação, de culpa. O medo traz culpa, traz aprisionamento. Não, é o amor que liberta, o amor dele te constrange. E tudo aquilo que eu quero abandonar de coisas erradas, seja o que for, seja consumismo, seja fornicação, seja sensualidade, o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém vai te dar uma lista de não podes, isso é operação do Espírito Santo. Quando você fala, Deus, eu sou grata, porque a traição, a rejeição, Jesus foi traído, Jesus foi rejeitado, Jesus foi mal compreendido, Jesus foi açoitado, cuspiram na cara de Jesus. Ele fez isso tudo porque Ele estava ali, era para você estar ali, e eu estar ali. E Ele não merecia isso. Deus, que amor é esse? É esse espírito de amor que te liberta. Amém? Se não temos pecados, então dizemos que somos mentirosos, mas se confessarmos, Ele nos perdoa. O quanto há de verdade em nós, o quanto há de arrependimento, e como temos lutado e nos esforçado para agradá-lo. Ele está falando, ela ainda não conseguiu se libertar disso, mas eu estou vendo um esforço. Estou vendo um esforço. Quando Ele olha para nós e vê um esforço em agradá-lo, não é viver falsa graça não, amada, mas quando Ele vê um esforço, Ele já se agradou de você, porque Ele é um pai. Ele é um pai. Ele é pai. Diga, Ele é pai. Ele diz, se joga, filha, eu te amo. Eu quero te levantar dessa condição. Amém? 1 João 4,18, no amor não há medo. Diga, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Quem tem perfeito amor? Jesus. O único que tem perfeito amor. Você não vai encontrar o perfeito amor num cara. Você não vai encontrar perfeito amor nos seus filhos. Você não vai encontrar perfeito amor nas suas ambições pessoais. Você só encontra perfeito amor em Cristo Jesus. Espírito, e para finalizar, espírito de moderação. Gente, eu fiz uma pesquisa muito bacana sobre a palavra moderação no grego. Lá em Filipenses 4,15 diz assim, seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Então Deus, diga, Deus não me deu espírito de medo, mas de quê? De poder, amor e moderação. Vamos lá, poder, amor e moderação. E o que é essa moderação? Fui pesquisar. O apóstolo Paulo, nesse texto, a palavra moderação, é um nome difícil de dizer, então vou reler aqui. Epiekeia, é isso mesmo, não estou xingando você. Epiekeia, no grego, era usado pelos filósofos gregos no autodesenvolvimento da ética para expressar a moderação do reconhecer a impossibilidade, diga impossibilidade, de manter-se fiel a qualquer lei formal. Ou seja, um filho e uma filha de Deus não pode ser, não existe uma transformação, não é pela lei, é pela graça. É um amor que constrange a tal ponto que eu quero saber qual é a conduta que eu devo agir, qual é o meu procedimento, o princípio moral, que eu vou agradar o coração do meu Pai, do meu Deus, que tamanho preço pagou entregando o seu único filho, para que morresse na cruz, para o perdão de cada um dos meus pecados. Não existe pecado que Ele não possa perdoar. Você pode dar glória a Deus por isso? Todos. Epiqueia também fala de bondade, justiça. Epiqueia, moderação, fala de bondade, de justiça. Por não gostar de contendas, pessoas que não provocam contendas entre irmãos, fica levando coisinhas.
mas que tem caráter pacífico, estando disposta a renunciar aos seus direitos. Esther é o nosso referencial. Se perecer, pereci. Sadraque, Mesaque e Abidnego, se eu for queimado, que queime, que morra. Eu vou para a glória. Um lugar onde não vai haver choro, nem dor, nem lágrima. Mas Deus nunca faz isso, Deus sempre surpreende. Quando você vai para a fornalha, o nome dele é glorificado, porque você sai ilesa e quem estiver ao teu redor fala: meu Deus, que Deus é esse? Há Deus em Israel, Deus de poder e de glória. Porque quando você passa pela prova, acredita, se você está passando por uma prova, se você se permanecer firme na sua convicção de quem é Deus, muitas pessoas serão alcançadas através da sua vida. Amém? Muitas. Aí, renunciar aos seus direitos a fim de alcançar a paz. Renunciar aos seus direitos. Uma pessoa te ofendeu, uma pessoa te xingou, e você morre para si, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aquele que não morrer para si mesmo não pode ser meu discípulo. É libertador. Esse é o nobre. Os nobres de Deus são assim. Você devolve o mal com o bem. O contrário de epiqueia, aí é uma palavra mais feia ainda. Acribodicaios, isso mesmo, acribodicaios. Acribodicaios, é o contrário de moderação. É aquele que defende seus direitos legais até o fim. A Bíblia apresenta a Deus como epiqueis conosco. No ponto de vista legal, ele deveria condenar a todos, lançando no fogo eterno. Afinal, o salário do pecado é a morte, não é? Mas Deus é epiqueis também, e por isso nos proporciona a possibilidade da salvação através do ato misericordioso de Jesus Cristo. Então, Deus nos deu esse espírito de compaixão, de misericórdia, que é o espírito de moderação, que é o não buscar a sua justiça própria, os seus direitos legais para que o nome dele... Nós precisamos fazer diferença. Se você devolve o mal com o mal, que diferença há em você e em mim? Mas se você age com moderação, seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Ou seja, quando você tem esse epiequeia, nossa, difícil a palavra. Você glorifica Jesus na sua vida sem palavras. Eu quero isso que você tem. Que misericórdia é essa? Eu te fiz um mal. Eu já vivi isso. Como que você pode me tratar desse jeito depois de tudo que eu te fiz? Eu falo, eu sou tão pecadora quanto você. Se Deus me perdoou, se eu deixar de te perdoar, as minhas orações estão interrompidas. Tem pessoas aqui que estão com medo de perdoar, de passar por boba. Mas Deus está falando que se você der um passo de fé hoje, porque você não tem que esperar sentir vontade de liberar perdão. Isso não é bíblico. Agora, se você pela fé falou, eu não estou sentindo vontade, mas eu vou porque Deus mandou. E se Deus mandou, está mandado. Acabou. Deus mandou perdoar, vou perdoar. A cura vem depois que você dá o primeiro passo de fé. As pessoas pedem para Deus mudar o coração para agir de forma diferente. Errado. Você morre para si e o nome dele é exaltado.